Okay, so thank you very much for being here with us. I'm speaking in English as we don't speak Portuguese, but sorry for that. We have with us Weasley and Rafael. So Weasley is an MCT in Dynamics 365 plus Power Platform Solution Architect. He also owns a meetup group called Dynamics Power 360 Bootcamp VR. And also Rafael, it's a developer, CRM developer with a bachelor's degree in computer science and some certifications like database in Excel, data structure, and dynamic CRM training. So guys, it's all of yours. Please go ahead. Ok. Bem, a gente vai falar um pouco sobre como funciona o Power Apps Web API, e como que o portal vai ficar melhor com esse novo desenvolvimento na Microsoft, essa nova ferramenta. A gente agradece os nossos patrocinadores, que seria o Script Runner, a Global Data Driving Data Quality, a Próximo 3, Redspire, Agilysys e Hitachi Solutions. Eu sou speaker, né? Trabalho atualmente como aí a gente tem aí meu LinkedIn, qualquer coisa a gente consegue conversar via LinkedIn, eu envio depois para vocês, para a gente dar me adicionarem lá no LinkedIn, certo? So eu vou switch. Beleza, eu vou apresentar, né, junto com o Rafael Oliveira, e falando um pouco mais sobre mim, né, eu sou speaker há um tempo, né, já apresento em diversas comunidades aí ao longo dos anos. Eu cheguei, né, a conquistar a certificação MCT da parte de trainer da Microsoft. Eu trabalho bastante, né, hoje voltado com essa parte de Business Applications, então Dynamics 365, Azure, Power Platform e assim por diante. Caso alguém, né, queira fazer conexão aí no LinkedIn, trocar uma ideia, trocar conteúdo, tem o meu link aí embaixo, linkedin.com/Wesley Lombardi, só procurar lá que eu aceito. E aí a gente pode conversar mais caso alguém tenha dúvida ou queira falar sobre algum outro conteúdo ou alguma outra oportunidade. E aí, qual que é a nossa agenda? Né, a ideia aqui é mostrar essa nova funcionalidade, que é a parte de Web API, né, uma tecnologia relativamente nova, ela ainda não está 100% disponível nos ambientes, né, nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Então, nós vamos passar aqui por alguns tópicos, né, o que é o Portals, né, fazer aí um overview, né, um lembrete do que é o Power Apps Portals, o cenário atual e limitações. Então, como que a gente constrói, né, o portal hoje? Como que a gente constrói o aplicativo, né, do tipo site? E quais são as suas limitações? Será que ele é 100% perfeito? Será que tem algum contexto que não atende ali de forma nativa? A gente tem que fazer alguma coisa extra? Vamos falar um pouco sobre isso. Depois vamos entrar, né, mais profundamente na parte de Web API de fato, né, essa funcionalidade que a gente quer discutir. Mais para frente o Rafael vai fazer uma pequena demonstração aí, discutir as possibilidades de request, o que dá para fazer, como que dá para explorar essa nova funcionalidade. Nós vamos passar para vocês a nossa opinião. Então, nós chegamos a fazer alguns testes, pensamos em alguns conceitos ali de utilização, e será que vale a pena essa nova funcionalidade, né? Todo mundo estava esperando ali no hype, será que ela atende? Será que pode ser um sucesso? Será que é sempre que a gente deve usar? Então, vamos discutir um pouco sobre isso, não vale a pena. E um pouco aí sobre as próximas atualizações do Power Apps Portals, né? A Microsoft tem muita coisa aí pensando mais para frente, ao longo de 2021, para lançar para o Power Apps Portals, além da parte de Web API. Então aqui, né, só falando um pouco sobre a visão geral do Power Apps Portals. O que é, né, esse cara que a gente tanto gosta, principalmente eu e o Rafael. Cara, ele é parte
da suite ali da Power Platform da Microsoft, né, englobado em específico dentro de Power Apps. E aí ele nos possibilita, né, criar um aplicativo, né, que seja um site responsivo e com desenvolvimento fácil. Então ele tem essa característica bem poderosa, né, de permitir você criar uma plataforma, um site dentro do seu negócio de forma simples, né? Você consegue acessar diversas plataformas, tem a conexão já nativa com o CDS. Então, para quem mexe com Dynamics ou quem mexe com as tabelas em si ali da modelagem dos dados do CDS, o portal já conecta de forma nativa. Tem uma estrutura, né, que lembra bastante o CMS. Então, para quem já mexeu em Blogspot, Wix, essas coisas, ele tem um gerenciamento ali de conteúdo padrão para eu criar páginas, criar telas, criar o conteúdo, alimentar, né, o meu conteúdo. E essa característica forte de baixo código. Então eu consigo construir o meu site, né, o meu portal, sem código ali, só arrastando os componentes. Eu quero um formulário, eu quero uma lista, eu quero uma página. Em poucos cliques eu consigo criar, né, o meu site. E óbvio, né, por ser um portal, estar ali, né, como um site, ele tem essa experiência para engajamento na web. Então, focado aí em pessoas externas, clientes, parceiros, ou pessoas que não necessariamente têm uma licença, né, dentro do seu ambiente, eles conseguem acessar através da web. Então, é bem legal aí para manter o engajamento. Bom, e qual que é o cenário atual e as limitações? Né, hoje, a Microsoft, né, ela frisa bastante essa parte de low code, basicamente 100% das coisas, assim, que atende, né, boa parte das regras de negócios, nós conseguimos fazer de forma nativa, né? Tem até aqui um exemplozinho de uma foto de uma lista de registros, que nada mais é que um componente que eu arrasto na tela, seleciono qual tabela que eu quero trazer esses dados, né, qual que é o meu dado source, e aí ele já exibe para você esses dados. E aí eu consigo fazer operações básicas ali, quero ver mais detalhes, eu quero redirecionar para uma página para ver campos extras, ou eu quero criar um novo registro, vamos supor que aqui seja lá, uma lista de alunos, por exemplo. Eu quero criar um novo registro desse aluno, consigo fazer delete, tudo de forma nativa. Porém, né, como nós sabemos, ainda mais por se tratar, né, dessa questão de ser nativo, nós não conseguimos fazer algumas operações. Então, vamos imaginar um mundo ali em que, sei lá, eu tenho que não só criar, mas também atualizar um campo, ou eu tenho que disparar alguma ação e fazer algum processamento ali de regras de negócio, ou eu tenho que selecionar vários registros, por exemplo, e mandar para uma aprovação, tenho que fazer algum tratamento de dado, ou tenho que fazer alguma busca em alguma outra tabela para criar registros numa tabela que não tem nada a ver com a página que eu estou aberto. Isso nós não conseguimos fazer facilmente de forma nativa, né? Como as operações ali da Microsoft elas já estão embutidas, né? A gente apenas utiliza, digamos assim, o endpoint final. Então, se eu quero criar, eu clico lá no botão de criar, ele vai pegar o que está na tela e mandar para o CDS. Se eu quero atualizar um campo, eu tenho que abrir um formulário, escrever lá, né? Caso seja do tipo texto, eu tenho que escrever alguma coisa do tipo e apertar um botão de salvar para ele automaticamente, né, já atualizar lá no CDS. Para delete a mesma coisa. E se eu quero fazer alguma validação antes nesse update? E se eu não quero só dar um update nessa entidade? Eu quero ir em outra tabela, né, outra entidade e atualizar algum campo lá, ou desassociar um registro, ou eu quero fazer um delete. Isso não é algo que nós temos no nativo, né, de forma nativa. Nós não conseguimos inserir regras de negócio mais complexas nessas operações básicas da Microsoft. Então, né, como nós sabemos, aí no portal ele é escalável. Então, beleza, dá para fazer muita coisa de forma nativa. Porém, se eu quiser, eu posso ali englobar, sei lá, uma integração com o LinkedIn, uma integração com o Facebook, JavaScript, posso adicionar código de Bootstrap, CSS, HTML, PCF agora está ali no roadmap para as próximas atualizações, consigo colocar um Angular, fazer autenticação, então eu consigo explorar mais o lado, digamos assim, apenas telas, né, no portal, eu consigo sair daquele CRUD e adicionar outras tecnologias, né, ao portal de forma nativa.
E aí, claro, né, o portal ele se conecta com várias coisas, por exemplo, Power BI, Power Automate, Power Virtual Agents. Mas, por exemplo, no caso do Power Automate, eu não tenho ali de forma nativa um componente lá que eu arrasto o botão e falo assim, esse cara aqui é um Power Automate. Né, eu tenho que fazer um código por trás para chamar lá o meu fluxo, passar alguns dados como parâmetros. Então, é algo que hoje o ambiente, né, nativo ele não atende 100% dos casos. E aí, né, essa nova funcionalidade, né, o Web API de fato, né, o que a galera estava esperando, né, principalmente esse pessoal aí que apresenta bastante nos eventos, discute nos fóruns, né, para quem está ligado aí no fórum do Parps, tinha bastante discussão sobre algumas necessidades envolvendo regras de negócio via código, e aí a Microsoft, né, do ano passado aí anunciou essa parte do Web API, que é nos permitir fazer requisições para o CDS, seguindo essas mesmas operações básicas, então ler dados, cadastrar dados, deletar dados, atualizar um campo através de código. Então todas essas limitações que havíamos anteriormente, né, entre a parte da tela e a parte da operação, agora a gente consegue inserir um código ali no meio, né, reescrever essa parte de operação e adicionar qualquer regra de negócio. Então entrou bem naquele discurso, né, que por código a gente é capaz de tudo. Então é uma funcionalidade aí que a comunidade em si estava esperando bastante. E aí, né, o que ela é e o que ela resolve, né? Como eu falei, ela é uma experiência ali focada principalmente para desenvolvedores. Então, para quem gosta, né, dessa parte de colocar a mão na massa, quer sair um pouco do arrastar componentes, do nativo, quer fazer uma lógica mais pesada, ou então você tem um cliente grande ali que tem toda uma série de validações por trás, uma série de regras de negócio por trás ali das operações. Os desenvolvedores conseguem fazer ali do jeito que eles quiserem, né, do jeito que a necessidade pede. E aí, como eu falei, é um conjunto de operações que nos permite manipular os dados por todo o Dataverse. Então, tudo que eu consigo fazer hoje de forma nativa, eu consigo fazer por código e ainda adicionar mais verificações, né, mais regras de negócio. Então, beleza, eu tenho as operações aí relativamente básicas, né, o CRUD, como eu falei, e a parte de associações. Então, eu consigo também relacionar ali, por exemplo, uma N para N, desassociar um registro N para N. Eu também consigo fazer isso por código. E aí abre um leque, né, de possibilidades front-end. Então, aquele cliente ali que pede a identidade visual dele, né, 100% cópia ali na parte do portal, você consegue reescrever todo esse template, né, todas essas páginas, fazer o seu front-end ali de acordo com a necessidade e colocar as operações. Então, não vai ter mais aquele cenário em que você desenha uma tela, só que você tem que usar um botão nativo, porque a Microsoft não disponibiliza a atualização de um campo através de código. Então, eu sou obrigado a usar um pouco de mesclar, né, um pouco de nativo com um pouco de customizado. Agora não. Eu consigo, além da parte de front, englobar a parte de back ali 100% via código. Então, abre um leque aí, diversas possibilidades de eu customizar o meu portal. Bom, e aí um pouco, né, do contexto, né, até restrição também, né, quando que eu devo utilizar. Hoje, né, por enquanto, ele é limitado para tabelas relacionadas aos dados. Então, como eu falei, você pode fazer operações através do Dataverse, né, você pode fazer toda a parte de CRUD ali envolvendo tabelas que ligam com os dados. Então, contato, conta, as suas tabelas customizadas de acordo com o seu cliente, você consegue atender. Já tabelas, por exemplo, de configuração, vamos supor ali site settings, ou alguma parte envolvendo permissão, algo que seja mais parametrizável, né, nativamente falando, a Web API ainda não consegue, né, fazer essa conexão. Porém, né, envolvendo os dados, né, a minha massa de dados, eu consigo conectar em praticamente qualquer tabela. Aí na documentação tem certinho quais tabelas nativas da Microsoft a gente não consegue acessar, mas não é algo que, nossa, eu super preciso acessar essa tabela, né? Eu, por exemplo, das restrições que tem na documentação, nunca houve essa necessidade de eu editar alguma coisa da Microsoft. Mas aí, para quem tiver curioso, tem lá na documentação certinho uma tabela só com esses acessos que a gente não consegue ter.
A Microsoft, né, ela fala que quanto mais você utiliza, mais rápida a requisição, né? Ele tem um sistema lá do Ajax de cache, que ele grava, né, as requisições que você faz para aquele endpoint. Então, quanto mais você utiliza, ela vai guardando algumas coisas e as próximas requisições ficam mais rápidas. E aí a parte importante é a questão de licença, né? Obviamente você precisa do portal, né? Já que estamos falando do portal. Só que em questão de visualização, para um usuário anônimo desse portal, né, uma pessoa que esteja acessando ali de forma anônima, ela é descontada da licença de visualização de páginas. Então, se eu estou fazendo uma requisição lá, eu conto como um usuário anônimo visualizando aquela página. E como nós sabemos, na licença tem um número lá por valor de visualizações de páginas para anônimos. E quando ela é feita por usuário autenticado, ela não cai, né, nesse cenário de visualização de página, porque ele já está autenticado e já envolve outras características de licença. Então, esse usuário autenticado ele é por AD, ou ele é um contato, ou ele é alguma outra integração, aí já cai em outras partes, né, outras cláusulas ali da licença. Mas aí o importante é saber é isso. Usuários anônimos conta como visualização de página e o usuário autenticado, por enquanto, né, não conta como visualização de página, entra na questão de licenças. Bom, e um pouco aqui, né, sobre a parte de operações. O que a Web API ela disponibiliza para a gente, né, através de código. Então, repetindo aí, as operações CRUD, né, não tem como fugir disso, é a maior necessidade ali em questão de API, não tem nem muito o que inventar aqui. Então, nós temos, né, o CRID para criar registros, o READ para fazer as leituras de dados, update, se eu quero atualizar algum campo ou alguma tabela, o delete e a parte de associações. Então eu consigo manipular ali os meus dados, né, a parte por trás dos panos, conforme eu queira, através de código. Até aqui tem um exemplozinho, né, na parte de web page, então para quem cria aí as páginas da web, lá na parte de conteúdo da página eu consigo colar o meu código lá. Então é basicamente um código, né, JavaScript, onde seguindo uma estrutura ali de Ajax, né, e requisição HTTP, eu passo o meu endpoint, aonde, né, tá a minha web API, qual que é uma URL do ambiente, passo os campos, qual é a operação que eu quero fazer e pronto. É bem simples. Então, para quem já fez pelo menos um HTTP request na vida, estará familiarizado, né, com essa estrutura. Então, entrando aqui, né, na parte de exemplo de cada requisição, né, como que ele chama essas requisições, eu tenho a operação post, né, a operação post é quando eu quero gravar, né, eu quero salvar alguma coisa ali do meu outro lado, então ele faz toda essa parte de create. Então aqui, né, tem um exemplozinho, onde ele chama, né, web API.safeAjax, né, que é uma estrutura que está na documentação também, que você precisa colocar uma única vez lá no portal. Só que aí você chama esse objeto e passa alguns parâmetros. Então, qual que é o tipo de requisição que eu quero fazer? Eu quero fazer uma requisição post, né? Vamos supor ali que eu estou criando um registro. Qual que é uma URL? Então, beleza, eu quero fazer um post, né, utilizando a API para minha tabela de contas. Então, eu tenho aqui type post, URL, API, /accounts. Aqui eu tenho um cabeçalho padrão de HTTP request, então ele é um JSON, eu vou usar essa estrutura. Eu faço aqui, né, o meu parse, então beleza, eu quero acessar contas e passar ali no campo nome, né, no atributo nome, eu quero passar sempre um account. Então eu consigo listar todos os campos ali que eu quero mexer, quais os valores que eu quero passar, e aí eu mando isso para a URL que eu informei acima. Então é bem simples a estrutura, não tem muito segredo aqui. Qual que é o tipo da requisição, qual que é o URL, né, a tabela que eu quero mexer, quais são os campos, e aí pronto, né, a requisição já está feita. Depois eu só preciso fazer a tratativa desses dados. Deu sucesso, deu erro, ou eu quero colocar uma lógica aqui no meio, aí fica N possibilidades. Então essa parte aqui do post. E o resto segue o mesmo padrão, né? Ele tem a mesma estrutura. Então, esse é o post para create. Nós temos aqui o patch para fazer update. Né? Então, a única diferença aqui é que na parte de type nós passamos patch.
E na URL, né, por se tratar de um update, nós temos que passar o GUID, né, o ID desse meu registro. Então, aqui no type passo patch, na minha URL eu volto lá para account, né, o nosso exemplo ali de conta, passo o meu GUID aqui, né, que nesse exemplo está tudo 0, mas nós sabemos que não é. Qual campo que eu quero atualizar? Mesmo padrão. Então, atributo name, qual que é o valor que eu quero jogar lá dentro, e pronto, eu tenho ou o meu sucesso ou eu tenho o meu error, para ver se deu alguma falha. Então, bem padrãozinho aqui a minha requisição. Delete, mesma coisa. A única coisa que muda aqui é o type, né? Obviamente vai para delete, mas eu continuo passando qual que é a minha tabela, qual que é o meu ID, se eu quero fazer alguma outra coisa aqui no meio. Mas no geral é só isso, né? Se eu quero deletar, eu passo o ID e pronto. E aí, como eu falei, eu tenho as tratativas de retorno. Então, o retorno, ele mostra, né, pra gente nessa sintaxe aqui de JSON. Então, eu vou ter lá um objeto de erro, eu consigo saber qual que foi, né, o motivo desse erro, qual que foi o código. Então, para quem está familiarizado com essa parte de exception, eu sempre tenho ali, né, a mensagem no meu exception de forma mais genérica e eu tenho o meu inner exception. E aqui é o mesmo esquema. Então, eu tenho o código do erro. Então, aqui ele mostra, né, uma mensagem mais simples. Esse código não está relacionado ao HTTP status. Só um exemplo. E o meu erro interno, né, ele passa um outro código. E aí ele consegue colocar mais detalhes, né, do que causou esse problema. Então, aqui você consegue ter todo o controle se a sua API fez uma requisição com sucesso. E aí, o que você quer fazer depois disso. Ou se ela deu algum erro e o que você quer fazer depois disso. Então aqui vem tudo bonitinho, bem nessa estrutura de request, success e error. Então, né, aqui como um exemplo, né, nós temos uma página de revisão, né, de entrada de horas. Então vamos supor que a gente manda, né, para o recurso fazer entrada de horas através do portal. Como que seria hoje nessa parte de aprovação? Então, nós arrastaríamos lá, né, nós teríamos uma lista de registros de entrada de horas, por exemplo, e eu quero fazer aprovações dessas entradas, né? Eu, GP, quero fazer as aprovações da entrada de horas do meu recurso. Eu teria que ou utilizar, né? Hoje a Microsoft ainda libera para a gente aquele workflow, né? Que hoje está depreciado. Para eu clicar lá para chamar um workflow e aí ele troca um registro lá dentro para aprovado, troca o status para aprovado, ou eu teria que fazer algum esquema aqui envolvendo ainda, né, customizado, teria que já mexer com parte customizada, de chamar um flow, para o flow ir lá, trocar o registro, depois retornar esse flow, eu fazer alguma coisa. E aí hoje não. Se eu quero, por exemplo, aqui, né, deixar de forma simples com a Web API, eu consigo criar o meu front-end da forma que eu queira, consigo reescrever esse grid. E aqui no aprovado eu consigo colocar, por exemplo, um change. Então, quando o usuário, né, clicar no aprovado, der um checkzinho aqui no aprovado, eu consigo vir aqui nas minhas operações e chamar o meu patch, passo ali a minha tabela de entrada de horas, qual campo? Status, por exemplo, e passo o valor de aprovado. Simples, não preciso chamar Power Automate, não preciso fazer um outro request ali imaginário, ou não preciso usar o workflow que já está depreciado, não preciso mudar a regra de negócio, né? Eu já vi cenários que, por causa dessas limitações, eu não consigo atualizar um registro, eu não consigo associar um cara que não tem nada a ver com essa página. Eu já vi pessoas, né, conversando com o cliente para tentar mudar essa regra de negócio porque o portal não atendia. E aí agora não, né? Você tem toda essa possibilidade de manter ali as necessidades do cliente, refazer o seu front-end e atender, né, diversos cenários. Então ficou bem simplificado aí para quem quer fazer um portal 100% customizado. E quais são as configurações iniciais que eu preciso fazer? Né? Não basta só eu fazer a parte de código, eu tenho que ir lá no site settings, então para quem já mexeu aí nas configurações de site, e eu preciso habilitar o Web API. Né? Eu preciso criar um registro aqui dentro chamado Web API, falar que o meu portal está apto a mexer com a Web API, eu quero habilitar isso. Qual a minha entidade que eu posso utilizar o Web API? Então eu quero colocar lá aqui a conta, contato, entrada de horas, podem usar o Web API, podem fazer requisições, receber requisições. E quais os campos, né, a nível de campo,
eu posso mexer. Então, se eu não quero liberar determinado campo para fazer update, eu consigo barrar aqui nessa parte de site settings. Então, é bem importante aqui pensar, né, certinho quais tabelas e campos, né, queremos trabalhar. E também tem a parte de permissões. Então, aqui só um exemplo, né, de configurações iniciais. Né, eu vou criar lá no site setting a parte de web API barra o meu nome da minha entidade, né, o nome da minha tabela. Se eu quero habilitar true ou false. E quais são os meus campos. Então, eu passo lá web API barra, por exemplo, account barra name. Então, aqui eu estou habilitando uma web API para a tabela de conta para o campo de nome. Então, eu tenho que fazer isso para toda a minha parte de dados, né? Toda a minha modelagem de dados que eu queira fazer aquisições através de web API, eu tenho que mapear aqui no site settings. É um trabalho um pouco grande, mas só precisamos fazer uma vez, então não tem como fugir disso. E a parte de erros, né? Se eu quero habilitar ou não a parte de visualizar detalhes do erro. Aqui tem certinho, tem na documentação explicando como que monta, como que configura, quais são os parâmetros. Mas basicamente, né, como exemplo, ele fica assim. Então eu crio um novo site setting, web API barra contato barra fields. E no valor eu passo aqui quais campos eu quero que a web API seja capaz de manipular. Então, contact fields, first name, last name, full name, e-mail, telefone, etc. Só um exemplozinho aqui. E aí, como permissão de entidade, né, ele segue as mesmas restrições. Então, por exemplo, se aquele contato, né, aquele usuário do portal, ele não tem permissão para fazer um delete, mesmo você chamando por request esse delete, o usuário não vai conseguir, né, vai dar algum erro lá, ele valida, ele bate lá no CDS, beleza, ele não tem direito de fazer um delete, então eu vou retornar um erro. Então a Microsoft pensou, né, nessa parte de segurança para não deixar barrar através de código, não deixar passar, né, através de código. Então todo esse controle de Web API você faz através de permissões de entidade. Se o usuário não pode fazer aqui, ele também não pode fazer por request. Se ele pode fazer aqui, o request vai dar sucesso. Então, né, reforçando essa parte de segurança, a Microsoft pensou, né, nesses casos aí de mapeamento com as permissões de entidade, né, ficou bem legal. Funciona com as permissões de entidade, a gente trata o nível de registros usando, né, os perfis de acesso que já conhecemos. E na parte de LGPD, ela também, lá na parte, né, do admin, ela disponibiliza para a gente um painel para poder ver as requisições, né? Tem uma parte lá de auditoria em que eu consigo saber quem fez as requisições, quantas vezes fizeram requisição, quantas vezes chamaram o patch, quantas vezes chamaram o delete, qual que é o usuário que está chamando o delete toda hora, é um usuário anônimo, é um usuário autenticado. Então eu tenho todas essas informações aqui no log. Então, para a lei de proteção de dados, aí eu tenho todo esse controle de auditoria, caso esteja habilitado no ambiente. Bem legal também. E aí a parte, né, de Web API versus CDS API, para quem já mexeu com requisições no CDS, requisições no Dynamics também, na parte de OData, na parte de requests, a Microsoft deixou bem parecido a estrutura. Então, o código não muda muito, e a nomenclatura também não. Então, para quem está acostumado com create, é o post, update é o patch, delete continua sendo delete, associate também é um post e o disassociate é um delete. Então tem esse depara, né, da nomenclatura do que a gente tem hoje para grid para a nomenclatura de um HTTP request padrão. Aqui tem até outro exemplozinho, né, eu passo um type de post, eu quero mudar aqui a minha tabela de contatos e eu quero editar alguns campos aqui, então eu quero passar novos dados para first name, last name e e-mail, por exemplo. Bem simples aqui a minha estrutura da minha requisição por Ajax. Então tem uma curva, né, de aprendizado rápido ali para quem já fez aquisições, para quem está familiarizado com CDS ou Dynamics. E aí o Rafael, né, ele vai mostrar um pouco dessa parte de demonstração, as possibilidades, né, até um exemplozinho. Rafael?
mostrar um pouco como que é que a gente faria uma criação desses registros lá dentro do portal, né, dentro do Dynamics, e como que vai ficar esse meu site, essa minha página da web dentro do portal. Essa aqui é a minha página da web. Eu começo mostrando aqui que a gente consegue fazer ou uma criação de registros, ou uma deleção de registro. Tudo isso aqui que tem nessa página da web, ele é customizado. Eu consigo selecionar um registro, algum registro dessa minha lista e editar ele, fazer uma visualização de numa outra página da web, a partir desse registro, um formulário de entidade. E aí a gente começa criando os... Opa. A gente começa criando os site settings. Então a gente precisa aqui primeiro habilitar nesse caso foi habilitado para conta e contado a Web API. A gente precisa habilitar ela, nesse caso habilitou para conta, para os campos nome e account number. Então eu só consigo fazer a alteração, assim como o Wesley disse, dos campos que eu tenho descrito dentro do site settings. Não consigo fazer a alteração de outros campos. Se eu fosse tentar alterar o e-mail dessa conta aqui, ele provavelmente me retornaria um erro dizendo que eu não posso fazer essa aquisição. O mesmo para um contato. E aí eu consigo habilitar, foi habilitado para o contato a Web API apenas para esses campos. A mesma coisa, só apenas esses campos do contato que estão descritos aqui que eu consigo fazer alteração através da Web API. E aí a gente tem a habilitação do inner error, que é o erro personalizado lá da Microsoft, para a gente conseguir visualizar o que é que está trazendo desse e conseguir visualizar também lá dentro do gerenciamento de dados quais são as entidades que estão sendo chamadas. Tá? Toda essa configuração ela é feita todas as permissões de o que é que um contato pode ou não fazer dentro da Web API, ela é feita através das permissões de entidade. Então eu tenho aquela facilidade de que o que eu sabia a respeito de portal, tudo que eu sei a respeito do portal agora, isso não vai morrer, eu não tenho que aprender alguma outra coisa para poder usar a Web API. Eu consigo usar o que eu sei agora e aplicar isso em cima da Web API. Então eu tenho que criar uma permissão de entidade, criar as web roles dentro do portal, associar essas web roles a um contato, isso ele usando ou não uma Web API. Então essa curva de aprendizado ela já é muito menor justamente por causa disso. Tudo que eu já sei eu consigo reutilizar. Aí aqui passando um pouquinho mais para frente, a gente tem um pouco de o que seria a gente criar uma web page, que a gente precisa da página da web para dentro do portal, a gente precisa visualizar ela, afinal ela é customizada. E tudo isso tem dentro da documentação da Microsoft. A documentação da Microsoft já te ajuda bastante nessa jornada de criação. Tanto com a web page quanto com o portal.
Aqui a gente tem essa web page, ela foi toda customizada, então eu tenho todas as minhas colunas aqui dentro, ou o que é que eu vou atualizar lá dentro do portal. Ele abre aqui nesse container, ele faz um fetch trazendo todos esses dados de contato, os dados de contato que apareceram lá na minha tela, eles são trazidos através de um fetch. E as minhas requisições, que são feitas através da parte avançada lá da web page. Eu coloco aqui um JavaScript customizado dentro da minha web page, onde eu vou fazer todas as configurações das requisições, onde eu vou fazer todos esses ajustes de regra de negócio, aplicar a regra de negócio dentro do portal. Ele vem tudo aqui dentro do JavaScript, no JavaScript customizado. Isso também é possível fazer através de Liquid. A gente consegue fazer tudo isso também num Liquid dentro do HTML. Tanto a chamada quanto a carregar os dados, ou a minha chamada da minha web API, eu não preciso necessariamente colocar aqui dentro do JavaScript. Eu posso criar um conteúdo de página, um arquivo de página, e aí acessar esse arquivo através de um Liquid, e aí esse Liquid me traz todos esses dados. Então, tenho toda essa facilidade trazendo a partir da web API, e eu consigo também colocar todas as minhas regras do meu cliente dentro do portal, fazer com que o meu portal se ajuste ao cliente, ao contrário do que funciona mais ou menos hoje, que é aquele caso que o Wesley falou, de ver o cliente tendo que ajustar a regra de negócio por causa das limitações do portal. Isso cai por terra, né, com essa web API. Aí ele mostra aqui todos os contatos que foram criados na web API funcionando. Tá. Aqui, mais ou menos assim, a gente consegue visualizar a criação também posso utilizar o Code Editor lá do portal para poder fazer do XRM Toolbox, para poder fazer essa configuração. Existe também no XRM Toolbox uma ferramenta que ela permite que você faça essa criação das configurações do site mais rápido. Eu consigo selecionar quais são as entidades que eu quero fazer essa criação, e ele me gera tanto o código que eu vou usar para fazer o create, delete, o update, quanto a configuração de site lá dentro do portal, dentro do Dynamics, certo? Aí a gente está dizendo o que a gente acha a respeito dessa nova funcionalidade. Wesley? Beleza, compartilhar aqui de novo.
Então, né, será que nós vimos aí, né, que tem um mundo agora de possibilidades, né, nessa parte de utilizando a Web API, eu consigo fazer novas coisas ali no meu portal, eu consigo fazer regras de negócios. Então, tem uma série de possibilidades, né, que, querendo ou não, vale a pena utilizar, né, porque, como o Rafael disse, eu disse também no início, a gente não precisa mais ali conversar com o cliente para mudar alguma regra de negócio, ou adicionar algum recurso externo, ou algum plugin, ou tentar que usar, sei lá, faz algum sistema do Azure conectar no portal. Eu não preciso pensar tão grande, né, tão fora do portal, digamos assim, ou deixar de usar alguma coisa por causa das restrições. Então, tem um leque aí de possibilidades através do CRUD, né? Isso é bem interessante, né? A galera, como eu falei, estava esperando bastante. Só que a gente também tem todo esse conceito de low code, né? A Microsoft, ela frisou bastante, né, o low code, fazer as coisas de forma nativa. E a gente sabe que até hoje tem muitas pessoas que preferem esse lado de código, né? Preferem colocar a mão na massa, preferem fazer as coisas através ali de escovando os bytes. E isso pode ou não ser um problema, né? Tem gente que até hoje não consegue mexer direito no portal, tem gente que não tem paciência ali para criar uma página de forma nativa, e aí com cada vez mais lançando recursos para você fazer uma página 100% do zero, né? Utilizar o portal 100% do zero, ele acaba deixando essa característica de low code, né? Acaba deixando até de ser o portal em si, né? A partir do momento que você tem um componente em branco, uma tela em branco, e você reescreve 200% do que está ali, ele acaba deixando, né, ele perde as suas características ali do portal, as suas características do low code. Então, isso é um pouco ruim caso você não saiba separar, né, necessidade com preferência, né? Não é só porque você é capaz de fazer as coisas por código que você deve. Então, acredito assim que nós devemos continuar pensando na regra de negócio, pensar no lado nativo, o que dá para atender, o que não dá para atender de fato, e aí sim pensar em utilizar um Web API. Porque apesar, né, do tempo de aprendizado ali ser menor, então, eu quero aprender a utilizar o Web API, eu quero aprender a fazer requisições. Pensa se cada um fazer a requisição do seu jeito, ou se eu tiver que fazer requisições em vários lugares, ou se eu passar essa requisição, né, essa parte de código entre várias equipes, acaba perdendo um pouco da agilidade, né, do desenvolvimento, que é essa característica forte do low code, né, você entregar projetos custando menos, né, em questão de conhecimento de devs e economizando no tempo também. Então, dependendo do caso, você acaba ferindo, né, esses pilares aí do low code. Mas é uma ferramenta que é nativa, né? Nativo não, é novo, não é um recurso relativamente novo. Tem algumas coisas aí para melhorar, mas já dá para fazer bastante coisa aí brincando com as operações. E aí, né, só para finalizar, passando um pouco das próximas atualizações do Power Apps Portals, né? O que a Microsoft planeja aí para a parte de portal, né, para os próximos meses, né? Se nós voltarmos lá para a segunda onda de 2020, né, ela acabou postergando em alguns updates, talvez até por causa da pandemia, por causa de alocação de recursos lá da Microsoft, não sei dizer. Essa parte de Web API ela ainda não está 100% disponível, né? Era para ela estar lá em dezembro, em novembro, se eu não me engano. Eles adiaram para fevereiro. Eu já li em lugares falando que iria jogar para março. Então já tem em alguns ambientes de teste, ambiente de trials, algumas organizações, né, alguns tenants já tem esses caras, só que ainda não está 100%, né? Não está um check lá disponível globalmente. Então isso aqui é previsto para fevereiro de 2021, mesmo sendo lá da onda 2. Uma novidade legal aí para quem gosta também envolvendo código. A parte de PCF, então fazer aqueles componentes customizados lá do CDS, campos, os formulários, utilizando ali o React, utilizando o JavaScript, jQuery, essas coisas, vai dar, né, daqui a um tempo, né, o preview lança lá para março de 2021, adicionarmos o PCF ao Portals. Então, vai abrir ainda mais ali o leque para o front-end. Vai ficar, acho que, incrível a parte, principalmente visual, de usabilidade, né, do site. E o componente de Power Virtual Agents, né? Hoje a gente tem uma deficiência dessa integração. Ela é relativamente simples, né, quando você faz uma vez,
que é basicamente copiar o código do iframe, colocar lá num trecho de conteúdo específico do chatbot. E aí a ideia da Microsoft, né, de lançar aí o preview em março de 2021, é a gente colocar isso como um componente. Então, daqui a um tempo a gente vai conseguir abrir o editor lá do portal, e da mesma forma que a gente arrasta um formulário, arrasta uma lista de entidade, a gente vai conseguir arrastar esse componente de Power Virtual Agents. Então, vai facilitar bastante essa integração entre bot e portal. E dessa primeira onda, né, 2021, que aí tá jogando lá para frente, tem algumas coisas para setembro, é fazer melhorias nessa Web API. Então, mesmo ela não estando na disponibilidade geral, ela já tem melhorias previstas. Então, como eu falei, é algo novo, né? Tá sofrendo aí sugestões da comunidade, sugestões dos clientes. Existem discussões para você conectar com coisas externas, utilizar serviços do Azure, fazer alguma outra autenticação ali, né? Não necessariamente a do usuário logado, fazer algum outro tipo de verificação, velocidade. Então, tem algumas melhorias previstas aí na parte do Web API, já para abril de 2021. Algumas revisões, né, nas conexões de serviços do Azure, configurações de permissão de entidade via Studio, né? Hoje a gente tem a parte de permissão de entidade no Studio, só que ela não é tão simples, né? É um seletorzinho lá e você tem que ter criado previamente o perfil. Eles vão transportar essa parte do gerenciador do portal, né, de dentro do CDS lá para o Studio, então vai ficar bem fácil a questão de checkbox, eu saber o que está usando as permissões, o que está relacionado. Vamos criar uma parte só para configurações disso, lá previsto para junho de 2021. E também essa parte de direito de acesso, né, os meus perfis de acesso, meus web role, previsto para setembro de 2021. Então, tem bastante coisa aí prevista para Power Apps Portals esse ano. E aí, né, sobre essa apresentação, tem alguns links, né, alguns links úteis aqui. Então, a documentação oficial da Microsoft, tem alguns exemplos aqui de como que eu crio, por exemplo, uma página de entrada de horas, como que eu limpo o cache através de Web API, dá para você limpar o cache agora do portal através de código, como que eu desativo um registro. Então, tem alguns links úteis aqui. Obviamente, nessa apresentação, né, não dá para a gente pegar um único caso ali e escrever na mão o código para vocês, né? É um tanto quanto chato você acompanhar um vídeo, principalmente ao vivo, e tentar fazer o código ao mesmo tempo. Então, nós trouxemos essa parte mais drop, né, de conteúdo para vocês conhecerem essa nova tecnologia. E aí tem esses links extras, né, com exemplo lá, passo a passo, o código para você copiar, de como fazer algumas dessas operações. Além da própria documentação da Microsoft, que está bem simples. Eles deram lá de bandeja todo o request, aonde que eu devo copiar, o que eu devo fazer para poder utilizar o Web API. E aí, essa foi a nossa apresentação, né, explorando um pouco aí essa nova funcionalidade. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigado.